Por que eu tô falando tanto de modulação hormonal, gente? Porque não tem saída. Quando você começa a estudar o metabolismo, você começa a entender as verdadeiras causas das doenças, que são os desequilíbrios bioquímicos, você vai chegar nos hormônios, não tem jeito. A gente estuda muito as causas, como eu citei, as reações bioquímicas deletérias, que eu falo muito para vocês sobre elas, né? O estresse oxidativo, a inflamação e a glicação, são os gatilhos aí para todos os outros problemas, inclusive os distúrbios hormonais. E aí quando você entende esses pilares e também o intestino, né? Modulação intestinal, aí você começa a querer aprofundar nos hormônios, porque você já concretizou aquilo que é a grande causa, quais são as grandes causas, mas você precisa entender agora como arrumar esse desequilíbrio hormonal e metabólico. Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? As pessoas querem consertar as coisas, querem tratar os pacientes de trás para frente. Querem começar lá da ponta, lá do hormônio sexual que bagunçou, ao invés de começar da raiz, né? Começar dos primeiros pilares que foram bagunçados, dos eixos intermediários que estão totalmente envolvidos com isso, que é a tríade energética, que eu sempre falo, tireoide, adrenais e pâncreas. E aí abordar, então, os hormônios específicos, os hormônios sexuais. Então vejam que é uma abordagem ampla. Eu não vou simplesmente escolher uma fórmula, um ativo, um hormônio e vou lá e vou passar para o meu paciente. Eu vou entender todo o processo de desequilíbrio e aí eu vou associar ferramentas de tratamento. Então, querer trazer saúde para as pessoas sem esse conhecimento dos eixos hormonais é pegar a metade do caminho apenas, é usar algumas estratégias que podem funcionar, mas que você não vai conseguir trazer uma saúde plena se você não tiver esse conhecimento dessa inter-relação entre os sistemas. Não custa lembrar vocês, né? Quando a gente fala de modulação, nós estamos falando de fitoterápicos, de nutracêuticos que otimizam o organismo, que dão condições para o organismo produzir os seus hormônios de forma adequada. Tem muita gente que acha que o tema hormônio gira em torno somente em reposição, faz confusão com tudo isso e ainda uma reposição exagerada, uma reposição não fisiológica que traz muitos riscos. Lembrando que aqui, dentro desse conceito da ortomolecular, dentro desse conceito da bioquímica, a nossa ideia vai sempre ser levar o organismo para o equilíbrio e não extrapolar as funções e talvez prejudicar o paciente. Se você parar para pensar que eu estou dizendo aqui que as principais ferramentas para modulação são os nutracêuticos e os fitoterápicos, você vai entender quantos profissionais poderiam ajudar os seus pacientes, tratar os seus pacientes utilizando esses ativos que são em sua maioria de livre prescrição ou são considerados MIPs, são de prescrição profissional de várias categorias. Então tem muita gente aí que está me assistindo que não sabe o quanto poder tem de ajudar seus pacientes, quantos tratamentos você poderia estar criando, poderia aí mudar a história de saúde do teu paciente, sendo você um farmacêutico, um biomédico, um fisioterapeuta, um nutricionista, que não são geralmente as pessoas que a gente pensa logo quando se fala em tratamentos, em modulação hormonal, mas que são profissionais que podem fazer o uso desta ferramenta. Nos próximos dias nós vamos falar muito ainda sobre os eixos hormonais e quem sabe não era essa chave que faltava para você virar aí teus tratamentos e trazer grandes resultados para os teus pacientes. Continua me acompanhando aqui que tem muita coisa boa por vir. Modulação hormonal é vida.